História de um médico de renome na capital de São Paulo, que de repente vê a sua imagem postada num programa de televisão na prática de atos libidinosos com adolescentes. No dia do programa, eu recebi um telefonema de uma pessoa que residia no edifício dele e dizendo quem se tratava. Eu estava de plantão no dia e uma informação na época do nosso diretor do CP, que é o Centro de Perícias, que nós deveríamos até o 51DP, que lá se encontravam as peças de exame relacionadas ao caso do Eugênio Chepkevich. Daí nós iniciamos uma investigação, começando da placa dos carros dele na garagem, para descobrir de quem se tratava, os endereços e tal. Então, logo ele foi detido na sua própria residência. Ele reconheceu, sabia o que tinha acontecido, confirmou que se tratava dele mesmo e tal. Ele precisava de algumas imagens das vítimas, né? Para que o pessoal, os familiares, reconhecessem, para ver aqueles que realmente queriam entrar na justiça, aqueles que não queriam. Ele nos enviou as fitas, né? Então, daí eu já comecei, na realidade, a perícia. O nome dele é Eugênio Chepkevich. É um médico de origem russa, que veio para o Brasil ainda criança, estudou aqui, se formou aqui. Uma pessoa aparentemente acima de qualquer crítica, de qualquer suspeita, um médico formado na USP, com uma clientela boa, como se fosse uma pessoa, enfim, acima de qualquer suspeita. Ele tinha 47 anos à época. Ele era uma pessoa fechada, introspectiva, pessoa que é sucesso, inclusive financeiro. Ele tinha um casamento que, apesar de casados, moravam em residências diferentes. Eles adotaram um garoto que vivia com eles. Ele montou uma clínica que chamava Instituto de Psicologia do Adolescente. Tinha uma clínica estabelecida, uma clínica que tinha mais de 2.000 fichas, 2.000 prontuários. No caso do Eugênio, é um caso clássico de um indivíduo que pode ser, a sociedade o chama de monstro. Quer dizer, um médico, de um lado, que exercia a sua profissão, quando, na verdade, do outro lado, é um monstro. Um indivíduo que usava da profissão dos seus pacientes para fazer tudo aquilo que ele fez. O monstro era algo que estava escondido dentro dele, mas era uma pessoa que, dentro desse conhecimento técnico que ele tinha da medicina e no atendimento, os jovens que ele atendia identificavam o caso de varicocele naquela criança ou naquele adolescente. De uma maneira muito simples, a varicocele são varizes no testículo, como semelhante às varizes que dão nos membros inferiores, nas pernas. Ele dizia aos pais que ele precisava fazer um exame e que esse exame seria melhor feito com a criança dormindo. Para isto, ele marcava num horário, normalmente no final de tarde, ou no sábado, né? E nessa sala destinada ao ambulatório dele, ele procedia ao exame. Esse procedimento demorava mais de 1 hora. E a mãe, o responsável, ficava esperando na antessala. E o prazer mórbido de ser pego ou não ser pego, eu acho, na minha maneira de entender, que ele selecionava sexualmente, pela atração sexual, pelo menor, enfim, que vai saber por quê. Ele devia ter o tema dele.
selecionava e depois é aquilo que, por isso que ele é um pedófilo clássico. Aí ele começa a ludibriar os pais. Né? Alguns falam que são professores, dão balas, cadernos, prometem isso, prometem aquilo. Ele prometia tudo isso falando da tal da varicocele, para poder sedar e fazer tudo aquilo que ele fazia e filmar, não é? Ele aplicava um medicamento para a criança dormir, chama Dormonide, em forma injetável para que aplicasse a dose própria em função do tamanho e da idade, do peso e da idade da vítima. E ele alegava que era necessário isso, que a pessoa teria que estar relaxada para ele poder fazer esse exame para que tivesse melhor sucesso. Não vejo motivo para inicialmente alguém usar Dormonide, em especial para varicocele. Não faz muito sentido porque você pede a participação do doente para fazer o diagnóstico. Muitas vezes aquela manobra de Valsalva, ela complementa o exame que você já está fazendo. Você pede a participação, você pede para que o paciente faça força, para que as veias fiquem túrgidas, né? fiquem inchadas. Então você pede a participação, não tem sentido você fazer uma sedação. É terrível em tudo, né? Você imagina um pai ou uma mãe levando a criança para o matadouro e fica na antessala. Sabe que é errado em termos, é errado para a sociedade que diz que isso daí é um comportamento errado. Para ele, não. Para ele é um comportamento natural, normal. Talvez ele até pensasse que ele estivesse dando prazer para suas vítimas. E que isso é muito comum o pedófilo falar. Não, eu estou ensinando prazer, eu estou fazendo alguma coisa boa. Então, para ele, a capacidade de crítica dele é absolutamente falha, como é falha em todos os pedófilos. Se eles tivessem uma crítica, uma capacidade de crítica boa, conservada, isso funcionaria como um freio. Eu tenho desejo por pessoas de menor idade, mas ao mesmo tempo a sociedade me condena, isso eu não devo fazer, eu estou praticando mal e eu não faço. Agora, para ele, essa capacidade de crítica, esses freios éticos e morais, inexistem. Por isso que ele fez. E por isso que ele é um degenerado mental. Um degenerado mental absolutamente irrecuperável. Não existe recuperação em indivíduos dessa natureza. Não existe um tratamento, não existe uma injeção, uma droga, ou seja lá o que for, que possa dar a ele aquilo que ele não tem, que é a capacidade de crítica, que é o freio sobre seus instintos mórbidos e perversos. Então, em tese, tudo que está acontecendo ali é com o consentimento dos pais. O teatro que ele prepara ali de colocar a câmera, fixar, ele fica de frente à câmera com a imagem inteira, sem nenhuma preocupação, ou até talvez para que depois aparecesse nas fitas a sua própria imagem, né? E os atos em si, né, que ele praticou ali, que aparecem nas fitas. A perversão da gravação, ela está relacionada com a continuidade daqueles atos depois de estar sem a vítima presente. Ele grava para depois ficar assistindo, se comprazendo com tudo aquilo que ele fez. Esse enquadramento, essa perfeição, as melhores cenas, eu acho que é uma motivação erótica também. Faz parte da motivação, faz parte do universo, da dinâmica do erotismo dele. As informações que nós obtivemos alguns anos depois, né, é que eles tiveram essa doença, foi identificada por eles, né, e que não tiveram o mal que ele dizia que poderia causar, que era a impotência, a falta de virilidade. E é uma das principais causas de infertilidade. Cerca de 40% dos pacientes que têm infertilidade
é provocada pela varicocele. O perfil era pela identificação. As pessoas eram crianças de 10 até adolescentes de 14, 15 anos. Estipular a idade é muito difícil, através de imagens, né? Mas eu acredito que, assim, dois que me chamaram a atenção é um que poderia ter o quê? No máximo uns 9 anos. Um outro que eu acredito que tivesse bem de 16 para 17 anos, pelas características do corpo, pelos no corpo. Pelo que nós vimos, pessoas basicamente pobres, né? Sempre meninos, meninas nunca, não temos nenhum caso. As vítimas, o que nos chamou a atenção, eram todos do sexo masculino, todos homens. O que é um pedófilo autêntico? É aquele que procura suas vítimas sempre de uma determinada idade, ou vítima de um determinado sexo. Normalmente o pedófilo elege masculino ou feminino. E o que é mais? Ele sempre tem uma forma de agir. No caso dele era, como médico, ele dava uma droga para deixar a vítima semidopada e aí ele se aproveitava da vítima. Nós sabemos que essas fitas que foram localizadas foram as que nós conseguimos comprovar a existência. Todos eles era colocado uma venda nos olhos e eram dopados, que parece que era com aquele dormonide, que é feito endoscopia, alguma coisa que você responde a todos os chamados, né? Só que você não tem ação nenhuma. Aconteceram alguns casos onde o paciente, a criança, o adolescente, chegou a reclamar para a mãe, contando o que tinha sentido, que pôde perceber que viu o médico nu dentro da sala, que sentiu a barba do médico próximo ao rosto, beijo e tal. Quando iam reclamar com a mãe comentava com o médico, ele dava como explicação que o medicamento provocava alucinações. Alucinação é quando o paciente acaba vendo coisas que não são os habituais. Com o dormonide, com o ciclo de benzodiazepínicos, habitualmente o paciente adormece e não lembra do que acontece. Ele não lembra o que acontece, tá certo? Então, a gente não tem visto o paciente ter alucinação. A partir da existência do crime, né, a instauração do inquérito policial para esclarecimento de quem seriam aquelas vítimas que estavam ali, eu tinha que solicitar a prisão dele, eu tinha que tê-lo detido, né? E daí eu instaurei o inquérito policial. Olha, esse laudo foi feito bem rápido, porque na época, segundo a informação, parece que ele já tinha uma prisão provisória, mas a importância que eu fiquei sabendo é que não existia nada que eu pudesse condenar, tá? Seria só mesmo a prova técnica, que no caso seria o laudo pericial. Eu acredito que se não tivesse o laudo, não haveria o crime. O processo de identificação das vítimas foi muito interessante, porque nós tínhamos, era o nosso propósito, que preservar essas vítimas. Então nós tiramos de cada fita, através de um processo de laboratório, a melhor posição facial daquela vítima em cada fita. Observei pelo menos umas 2 vezes cada fita, para depois começar a extrair as imagens. E aí, depois vi mais uma vez as fitas e cada fita, à medida que eu ia observando a imagem,
É lógico, não contínuo. Eu ia, parava, eu ia descrevendo o conteúdo de cada fita. Apesar de ser uma descrição assim bem sucinta, mas ia descrevendo os atos, o que aconteciam na fita, para depois colocar e ilustrar com as fotos. Cada uma tinha aproximadamente entre 25 minutos de gravação a 40 minutos de gravação, que nós chegamos a uma conclusão que seria o tempo de uma consulta. A partir deste momento, nós, em conversa com os pais das vítimas, das possíveis vítimas, nós pedimos que ele trouxesse uma foto da vítima, do filho, para que nós fizéssemos essa comparação inicial, que depois ocorresse o efetivo reconhecimento. Nós tivemos casos de pais que, após saberem de que o filho estava ali na fita, preferiram nem contar para o filho, nem tomar providência, porque depois, passado tantos anos, o filho tinha comportamento normal, não havia, e por que mexer nisso, né? Na descrição do local, o local encontrava-se preservado ainda. Entrei em contato com a autoridade requisitante que precisaria ser feito o local. Tá? Aí nós fomos até o local para eu conhecer o local e fazer mais algum trabalho sobre o laudo. O primeiro local que eu fui era um prédio, um padrão elevado, né? Eram 7 ou 8 salas aproximadamente, todas pertencentes ao consultório do médico. Tinha a sala a recepção, tinha uma sala de espera. Eu separei de cada fita algumas imagens, aproximadamente umas 10, e procurei relacionar aquelas imagens com o local, para depois ser colocado no laudo. Nesse primeiro local, que eu consegui amarrar as imagens com o local em 2 salas. Os principais detalhes tinham como se fosse, era um banquinho, mas não era um banquinho, como se fosse uma escadinha assim de madeira, alguma coisa, que poderia sentar, que uma das vítimas até ele levava até aquele local, sentava. E tinha uma outra salinha pequena que tinha uma cama ginecológica, tinha um aquecedor, então ali também foi posicionado. Foram efetuadas imagens, juntamente com a equipe, com o fotógrafo, né? Na mesma posição, o mesmo ângulo, tudo igualzinho, porque depois tinha mais um outro local que era o primeiro consultório dele, que ainda mostravam o mesmo local das imagens. Onde mais acontecia o abuso era uma sala, tinha um quadro na parede, um quadro de um porte razoável na parede, e sempre era filmado no mesmo ângulo. E pegava uma outra portinha do lado, que provavelmente seria um lavabo ou um banheiro, onde aparecia, se não me falha a memória, uma pia, a porta aberta e um armáriozinho assim com algumas prateleiras. E no local não existia mais o quadro, mas eu acho que a mudança ali tinha sido, não sei se era recente, e tinha a marca do quadro, mais branco onde ficava o quadro, mais escuro dos lados, né? E aquela porta exatamente no mesmo lugar, a mesma fechadura e a mesma prateleirinha com o armáriozinho com aquelas prateleiras. Então foi feita toda uma relação das imagens gravadas com aquele local. O interesse de todos os profissionais envolvidos, inclusive do Instituto de Criminalística, foi muito imediato, muito aberto a ajudar o que precisava, o que nós tínhamos que correr atrás, vamos dizer assim, né? Então, mas foi uma integração muito boa. Eu acho que só as imagens é que foi justamente o que denotou o crime.
Na residência dele encontramos algumas coisas ainda relacionadas a aspectos do gosto pela pedofilia. Nós encontramos os computadores onde tinham relacionamento deles, bate-papo na internet, pesquisa e tal, e procurando sempre jovens e adolescentes. Encontramos documentos onde, quando ele fazia esses exames, eles pediam um laudo. Esses laudos estavam no computador. E sites que ele entrava, pessoas de relacionamento. Isso foi algo que montou, que serviu para que nós fizéssemos investigações, localizássemos mais um apartamento, identificássemos outras pessoas de relacionamento com ele, mas que não estavam nas fitas, todos adolescentes. Não houve a representação por parte necessária nesses casos. Ali havia uma possível, também por parte desses adolescentes, interesse em se esconder, porque ali eles sabiam o que estava sendo feito. O início da vida profissional dele, ele era médico no Hospital Darcy Vargas, um hospital público. E lá ele passou a ser responsável pela pediatria. E a partir daí, já nessa data, anos antes, ele começou a selecionar alguns pacientes. E esses pacientes, ele dizendo do exame, dizendo que no hospital não seria possível fazer, ele os convidava a fazerem esse exame no consultório dele. E fazia aos sábados e não cobrava. A maioria das fitas se caracterizam por pessoas de baixa renda. Tanto é que todos eles, ou quase todos, representaram e apresentaram um testado de pobreza para que o próprio Ministério Público efetuasse a denúncia, por não terem condições de contratar um advogado. Ele dizia aos pais que ele precisava fazer um exame e que esse exame seria melhor feito com a criança dormindo, com o adolescente dormindo. E após esse paciente dele estar dormindo, ele montava o teatro. Montava a máquina, ele despia o garoto e se despia, e daí procedia a esses atos libidinosos. O tratamento praticamente é cirúrgico, né? Existem algumas modalidades de técnicas cirúrgicas diferentes. A mais antiga é a técnica de Palomo, que nós fazemos uma incisão em fossa ilíaca. Depois nós temos as incisões logo acima do testículo, e esse tratamento pode ser feito através de magnificação da imagem, como lupas e microscópios. Pode ser por via laparoscópica e até por embolização, mas esses são tratamentos de exceção. Os pais, eles não tinham como desconfiar em razão do reconhecimento, do renome do médico, do convencimento, do grau de convencimento que ele explicava. Ele era uma pessoa bastante capaz sobre o aspecto da medicina. Ele abusava da confiança
dos familiares da própria vítima. Porque as vítimas entravam sozinhas dentro da sala onde eram consultados, entre aspas, e abusados, enquanto provavelmente os familiares, porque eram todos, vamos dizer, adolescentes, 10, 11, 12 anos, 13, enquanto provavelmente os familiares ficavam numa outra sala, que era justamente do lado oposto àquela. Ele resolveu dar fim nessas fitas e tentou lá de alguma forma destruir, mas ele não conseguiu. Ele jogou lá detergente, sabão em pó, álcool, e ele foi para um local longe da sua residência, aonde ele jogou as fitas numa caçamba de lixo. As fitas, algumas delas chegaram com sujeiras, alguma coisa assim, impregnadas, né? E o que foi feito? Foi pedido um RA ao núcleo de química, né? Que seria um relatório, para saber o que era aquilo. A conclusão é que era algum produto químico que seria o mais provável parecido, inclusive parecia, né? Com um sabão em pó, alguma coisa. Ele era funcionário da Telefônica e ele estava em cima do poste. Ele viu quando a caixa virou e caíram 2 fitas. Viu ainda quando alguém passou por ali, viu aquelas 2 fitas e pegou as 2 fitas e foi embora. Essas fitas não apareceram mais. Essa pessoa, ele recolheu essas fitas, levou para casa, ficou alguns dias lá com ela, procedeu à limpeza. E quando ele foi assistir, foi por ver o que tinha lá nas fitas, ele verificou o conteúdo, que se tratava de um adulto molestando crianças. Achamos a filmadora. Ele ligou para uma das secretárias dele, uma menina que atendia, e explicou onde estava a filmadora e pediu para que essa menina pegasse aquela filmadora e levasse para casa, que ele ia buscar, deu uma desculpa, e a menina levou para casa. E depois ela ficou com um pouco de medo, foi consultar alguns amigos tal, para dizer que acabou, quando ela foi ouvida, ela disse que estava com essa máquina. Mas se tratava de uma fita, de uma máquina, de uma filmadora moderna para aquela época, com a fita pequena. Tal. Normal mentalmente ele não é. Não pode ser. Ele não é normal. Isso é básico. E ele foi preso e a reação dele foi passiva. Ele já esperava por isso. Ele tinha até 2 malas grandes separadas na sala, malas vazias, mas que provavelmente nos indicaram que ele poderia estar pensando em desaparecer. Era uma pessoa sem compromissos maiores com o Brasil. Ele tinha nacionalidade, era nascido na Ucrânia e foi na época da separação, do final da União Soviética, a reconstituição do Estado ucraniano, né? Médico, uma profissão que ela é aceita, muito bem aceita em qualquer país, né? Que ajuda a tecnologia. Ele tinha dinheiro, né? Então ele, para sumir, pela própria condição dele de nacionalidade, nós não iríamos consegui-lo trazê-lo de volta. Quando ele saiu no programa, de manhã ele foi preso. Ele foi levar o filho para a escola, a hora que ele voltou,
Ele foi preso. Eu penso que ele não teve essa reação assim de cair a ficha, de ter uma orientação e de saber o que fazer, né? Ele não teve tempo de pensar nisso, talvez. Ou estava esperando por isso e estava querendo se castigar, ou o arrependimento em algum momento pode ter existido. O que eu tenho, o que eu tirei para mim, o que eu imagino, que lá no fundo ele queria ser pego, que era muito fácil ele pôr fogo nessas fitas. Eu nunca vi um pedófilo que assumisse ser pedófilo. Nenhum pedófilo conta que é pedófilo. Eles procuram dizer que não, e assim mesmo, quando eles são pegos, quando não há mais forma de negar, nunca vi um se arrepender do que fez. Todos eles acham e ainda dão explicações do tipo, por exemplo, já que ia ser iniciado no sexo ou iniciada no sexo, então por que não por mim, que sou uma pessoa boa, que vou fazer direito, que não vou, etc. Isso é básico, faz parte do quadro clínico do pedófilo. Este é um pedófilo autêntico. Se o técnico da Telefônica não tivesse em cima do poste e visto, jamais, porque ela iria se misturar mais um pouco, viria lá um pedreiro jogar entulho em cima. O primeiro advogado dele, na hora que viu a repercussão do caso, abriu mão do caso, não quis, mas deu uma orientação para ele, falou: não fale nada, não faça nada, até que você tenha um advogado. E assim ele agiu. Não sei se por orientação do outro advogado ou não, que foi o advogado de defesa dele, ele não cooperou, colaborou em nada. Algo que ele poderia ter feito era a identificação das vítimas, nem isso ele quis fazer. Ele foi ouvido, foi interrogado, ele se calou, sempre falou. Ele fez alguns comentários no momento da prisão, comentários assim paralelos no momento que era conduzido à prisão, porque ele foi preso, ficou detido num distrito próprio por ter essa condição de nível superior. Comentava alguma coisa com os policiais, mas nada que tivesse algum aspecto de colaboração, de contribuição ou de interesse em esclarecer aquele fato, ou até mesmo de minimizar a sua culpa, né? Se é que isso possa existir, né? No início, nos dias após, eu fui procurado por algumas adolescentes que participavam ali, moças, auxiliavam lá no instituto, e elas custavam acreditar nisso, né? Até porque elas não tinham sido em nenhum momento molestadas, em nenhum momento o assunto saiu para esse lado com aspecto sexual. Então elas se condoeram, vieram ver o que poderiam ser feito. Mas eu acho que o caso foi tão chocante, tão terrível, assim como nós já falamos, que ninguém se atreveu a vir procurá-lo, a ajudá-lo, a visitar. Ele teve a visita apenas de um primo que ele não via há muitos anos, dos advogados, e teve contato também com a mulher, né, com a esposa, que não por ele, mas sim que eles tinham um filho em comum, e que esse filho tinha que tocar a vida, ele tinha que voltar a frequentar a escola, precisava ser preservado, né, da imprensa de forma geral, tinham despesas que precisavam ser supridas, né? Então houve lá alguns contatos assim, mas eu acredito mais nesse aspecto.
o que restou da investigação mesmo foi nós comprovarmos a data dos fatos, que tinha sido de fato realizado aquele exame, fazendo a ligação da data da consulta, da agenda, com as fitas, e daí podendo predeterminar a idade que aquela vítima tinha no dia do crime. E depois, o tempo, a partir do conhecimento, do esclarecimento, não só do crime, mas do seu autor, o período que ele tinha para representar, para que atendesse a lei. Isso ficou muito claro no final, na conclusão do inquérito. Então, porque eles pediam, depois de cada exame, eles pediam um laudo. O paciente recebia uma via desse laudo. E, em cima disso, nós conseguimos definir bem, desde a data dos fatos e tudo o que aconteceu dali para frente. Foram ouvidas cerca de 20 a 25 testemunhas. Essas pessoas que conviviam com ele, a pessoa que achou as fitas, essas são as testemunhas. Fora as vítimas e os representantes das vítimas, os pais. É muito complicado, né? É porque nós também somos pais, filhos adolescentes na época. A minha equipe também tinha, os meus policiais também nessa condição. Era muito complicado a gente nós termos que proceder a essas investigações, adotarmos o nosso procedimento profissional acima das emoções pessoais. Ele foi julgado como um criminoso comum, na minha concepção, é mais um erro. Porque o criminoso comum, ele será penado no máximo a 30 anos. Esses 30 anos, eu costumo dizer, com todo respeito, que isso é um estelionato legal. Você conhece alguém que cumpriu 30 anos? Alguém conhece alguém que foi apenado a 30 anos e ficou 30 anos preso? Você cumpre no máximo 1/3. Bom comportamento, você está na rua. O que vai ser o caso dele. Bom comportamento ele vai ter. Lá não tem crianças, na cadeia não tem crianças para serem estupradas. Então ele vai com 1/3, ele vai sair. Bom comportamento, ele sai e vai estar na rua. Ele deveria ter pego medida de segurança, internação em casa de custódia e tratamento. Numa casa de custódia, ele entra um dia e não sai nunca mais, ou não deveria sair. A literatura não tem um caso de pessoas que tenha se recuperado para a sociedade e vivido em paz. Tivemos lá auxílio de um grupo de estagiárias de psicologia da USP ali, que estavam fazendo um outro trabalho na delegacia. E era complicado, principalmente o meu pessoal que tinha que proceder a essa seleção de fitas e de imagens e tal, e ver várias vezes. Foi um trabalho muito difícil. É constrangedor, você fica revoltado, você fica imaginando como uma pessoa pode fazer aquilo, como um ser humano pode fazer aquilo, ainda mais que ele abusando da confiança dos pacientes. Para nós médicos é sempre muito triste, porque isso respinga na medicina. Embora os médicos não tenhamos nada a ver com esse tipo de comportamento balordo dele, mas sempre respinga. Respinga na medicina. Porque usar a medicina, como ele usou, para fazer o que ele fez, é muito triste. Mas ele já foi expulso pelo Conselho Regional de Medicina, ele já não é mais médico.
esse ex-médico. Não pode mais ser chamado de médico.